Sem dúvida, seja muito bem-vindo à contagem regressiva das lágrimas antes do hiato começar na próxima semana. Harão, meus Cloverandos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Black Clover, o episódio mais recente, o episódio de número 169, onde irei abordar o que eu achei, como foi o que eu gostei. Por conta de que não tem como, foi preparação para a grande guerra, a gente vê que Reino de Hurt tá tudo safe, os guardiões espirituais já estão se preparando, a gente vê que é treinamento lá pra Noelle e companhia que vai aprender a magia definitiva dos elfos. Eu diria que proporcionou uma cena linda da Nero e as lágrimas por saber que os descendentes ficaram vivos. Eu ainda tô criando mais expectativa pra ver também nosso garoto Asta lutando contra seu meio-irmão, nosso amado Riebe-kun, por conta de que o Akuma já saiu do Grimoário. Agora é só batalhar pra mostrar que ao invés de controlar o poder e ser um contato de submissão, vai ser um contato de irmandade. Então, sério, foi um episódio lindo, formoso, cheiroso, que eu vou falar assim por destaque, o que eu achei, como foi, o que eu gostei, porque o hiato vai começar, mas Haruka Mirai irá tocar na próxima semana e você vai entender até o final desse vídeo o motivo do porquê eu acredito nisso. Então, bora falar sobre o episódio mais recente de Black Clover, que deveria ficar mais conhecido como o encontro de reconhecimento e gratidão. Asta finalmente encontra seu Akuma Riebe-kun. Começando a impressão geral, cena por cena, destaque por destaque, eu acho que devemos ir ao ponto inicial do episódio, que é a forma como Noelle e companhia foram salvos. É interessante porque no primeiro momento, eles tinham ficado bem mal, eles tinham ficado inconscientes, porém eles salvaram o reino de Hurt, fazendo uma explosão muito maior do que a explosão dos detentores dos poderes demoníacos de Vanica. É interessante porque a maldição havia se explodido, e com isso uma carga enorme iria destroçar Hurt. Porém a gente viu que os cavaleiros mágicos, tanto de Clover como os próprios guardiões espirituais, conseguiram conter o ataque utilizando-se de suas próprias técnicas. A partir disso, eles ficaram inconscientes e agora tem meu elogio, por conta de que a gente vê que a Doriado, um espírito da natureza do vilarejo dos elfos, avisou a eles sobre tudo o que havia ocorrido, e assim os elfos e companhia vão ajudar o reino de Hurt, salvando os cavaleiros. É interessante porque a partir desse momento, a gente vê o que nosso querido Patoricum diz, que eles ficaram muito mais poderosos nessa quantidade de poucos meses. Querendo ou não, 6 meses, e eles conseguiram, digamos, conter uma grande explosão de um inimigo muito mais formidável que eles, e é algo para se aplaudir. Com isso, a gente vê o ego e vaidade de Noelle querendo meio que decretar a forma como ela dizia, ela ordenava, que desejava que os elfos ajudassem, digamos, que explicassem como utilizar-se de uma magia muito mais poderosa, sendo que eles são muito mais formidáveis que eles. É interessante porque a gente vê o ego e a arrogância da Noelle, digno de sua personalidade, através da forma como ela se trata para o elfo, porém ela reconhece os limites e por isso ela pede. Por mais que seja uma forma autoritária, ela tem humildade nessa mesma maneira, reconhecendo seus limites. Então é interessante isso, porque como ela diz, é difícil, porém mais difícil é desistir disso tudo. E a partir desse momento, a gente vê que se é impossível desistir de lutar, nosso querido Pator e companhia irá utilizar-se do método definitivo de magia para ensinar-lhes uma forma básica de como eles podem ficar muito mais formidável. É interessante porque a partir desse momento a gente vê que essa parte é decretada por fim, Noelle vai treinar mais um pouquinho nesses 2 dias e praticamente a gente vai para outro momento muito mais formidável, muito mais marcante. Vamos para o nosso querido Asta-kun e Nahato Fukudancho. E finalmente chegamos à conclusão do episódio, indo para o local de treinamento de Asta com Nahato Fukudancho. É interessante porque antes disso a gente vê que Nahato conversa com os touros negros remanescentes do QG e dá, digamos que uma bronca, um sermão, um puxão de orelha, diz bem na sincera, uma maneira provocativa de fazê-los ficar mais forte. É interessante isso porque criticando, falando os seus limites, falando sua personalidade e relembrando a alcunha dos touros negros, é interessante porque se é algo para colocar eles para baixo, também é algo para fazer com que sirva de motivação. Então o Nahato diz o que ele pensa, mas pode servir de motivação. Daí vai dos touros negros como eles vão querer agir. Então é interessante esse momento, porque o Nahato só foi dar esse aviso, ele fala sobre a missão que vai ter, fez o comando, né, digamos que um aviso de Fukudancho, e agora ele vai treinar, digamos que o Guerreiro Supremo dos Cavaleiros para a invasão de Spade. É interessante porque chegando em uma casa da nobreza distinta, a gente vê que ele fala que é de um ex-nobre atualmente. E é interessante porque a gente vê o retrato que mostra uma criança como se fosse a sua versão jovem. É interessante porque para nós, leitores do mangá, a gente vê que se trata do seu irmãozinho mais novo. E o mais interessante de tudo isso é que, utilizando-se da magia do Jardim das Sombras, indo para o Templo dos Estudos Demoníacos, a gente vê várias caveiras. E se a gente se recordar, o Nahato diz no episódio que são vítimas do ritual demoníaco que falharam.
Porém, devemos nos recordar, essas vítimas são daquele ritual aparentemente que o Naruto tentou invocar o Supremo ou não? É interessante porque pela quantidade de crânios e se formos nos recordar pelo acontecimento mais recente do passado de Naruto que foi nos mostrado no mangá, podemos concordar que aquela quantidade de crânios é devido àquele incidente, pelo menos é o que eu acredito e espero. A partir disso, é uma maneira meio vaga ainda, porém que a gente já tem a resposta relembrando, reassistindo agora o episódio. A partir desse momento, a gente vê que o Naruto dá o aviso, é melhor você se cuidar, porque se você for derrotado por ele, você vai virar um daqueles crânios que estão em exposição ali, e a gente vê que o Asta, ele vai ter que treinar muito, vai ter que lutar, ele vai ter que fazer algo que ele não queria, porque ele queria conversar antes com o seu Akuma. A gente vê que ele agradece, é interessante porque é digno da personalidade do Asta, um garoto muito gentil. A gente vê que ele é muito humilde, querendo ou não, foi graças à antimagia que ele chegou onde ele chegou, foi graças ao Akuma no Chikara, e agora ele precisa aprender a usar o poder máximo e não apenas gotas. Então, a partir disso, ele vai ter que fazer um acordo, um contrato, onde ele terá que lutar e vencer seu demônio para que ele tenha o controle total. Mas a gente vê que o Asta não quer lutar, ele quer ter um diálogo para que o poder seja utilizado, só que através de um meio pacífico, onde haja uma igualdade, onde haja uma concordância mútua de ambas as partes e não algo para ser uma soberania. É interessante porque a gente vê que o demônio dele não quer ouvir, quer mais atacar ele, quer mostrar que demônios são frios e cruéis, que querem apenas dominar o corpo de seus receptáculos. A gente vê que o Naruto joga mais lenha na fogueira e acontece que o Asta ainda sente pelo Ki, que ele não é igual o Zerod, por exemplo. Ele é um demônio diferente, ele está encenando, e é interessante porque o Asta diz que não é porque ele é um demônio que ele é alguém ruim. E a partir desse momento, a gente vê que o Yabe fica nervoso, ele fica estressado, porque essa fala ele já ouviu uma vez, e é de alguém muito familiar para ele, para Asta. Possivelmente nossa querida Eritita, o que gera expectativas, concluindo este episódio para o próximo, onde veremos o passado de Riebe, a origem de Asta e a expectativa para uma nova fase do treinamento começar. Sem dúvidas, um excelente episódio, afinal devemos reconhecer que a forma como foi adaptado é muito aceitável e digna de elogios, seja desde o momento que o Naruto joga sincera para os Todos Negros, seja do momento que a gente vê a arrogância reconhecendo seus limites de Noelle para Patori e companhia, como também para o treinamento de Asta. Eu acho que a dublagem do Okamoto-san, o Seiyuu do Bakugou para o Riebe, caiu muito bem, fica aquela forma selvagem, digamos que aquela forma meio que como eu posso dizer, arrasadora, brusca, digamos que aquela forma meio que animal, mas também aquela forma, digamos que, eu posso dizer, não gentil, mas uma maneira, digamos que provocativa, de certa maneira, ficou muito interessante. Eu gostei da dublagem do Riebe, eu acho que ficou bem 10, tá muito da hora e eu tô muito curioso para os próximos episódios, ouvindo mais desse personagem, embora a gente vai ter que esperar mais episódios, né, porque a gente só tem mais um, mas o próximo episódio vai focar muito nele, a gente vai chorar. Então, acredito que foi interessante tudo isso que foi mostrado no episódio. Devo dizer que a cena show do episódio foi a cena da Nero, não tem como, é a melhor wife, best girl de Black Clover, por conta de que ela roubou os holofotes. O momento que a gente vê que ela fica feliz por saber que a Tate sobreviveu, conseguiu dar luz a os gêmeos, ou melhor dizendo, a um deles. É interessante porque ela conseguiu meio que comprimir o dano do selo, então ela conseguiu sobreviver. Porém, como ela virou um pássaro, ela não soube mais o que ocorreu com a Tate nesses 500 anos. E ela fica muito contente de saber que eles conseguiram sobreviver. Então, é interessante por conta de que esses são já os descendentes, digamos que, daquela linhagem. Então, é interessante porque visando isso, possivelmente há mais elfos. Porém, é desconhecido até o momento atual, através dessa cena que foi mostrado, desse painel, desse frame. Então, é curiosidade, mas devo reconhecer, devo dizer que as lágrimas de Nero é as minhas lágrimas, porque eu sou apaixonado pelo chip de Nero e Lumière. Diante disso, acredito que praticamente tudo é exaltado desse episódio que eu queria conversar com vocês. Acho que foi um desempenho muito aceitável para minhas lágrimas já começar uma semana antes, porque a próxima semana daí eu já choro menos pouco, né? Por conta de que daí a gente só fica aguardando expectativas e tendo esperança para o grande anúncio pro próximo episódio. Então, pra volta também de Black Clover, acredito que com isso praticamente a gente fica naquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu diria que a expectativa mega colocada, afinal o título será Haruka Mirai. É interessante porque é um título muito nostálgico, não é mesmo? É o nome da canção tema da primeira abertura de Black Clover, vai ser o título do episódio. É interessante porque diante disso a gente vai ter a conclusão já do passado do Riebe, como a gente vai ter possivelmente a aliança com Asta.
E diante disso, se eles conseguirem, eles devem mostrar já, digamos que um frame qualquer do Yuno Kurangras, como possivelmente, se eles quiserem provocar mais, colocar a nossa querida Noelle. Eu não acho que a gente vai ouvir Beautiful semana que vem, que é o encerramento atual de Black Clover. Eu acho que foi a última vez que a gente ouviu Beautiful, digamos que nesse momento em Black Clover, por conta que quando Black Clover voltar, será com novos temas musicais, eu acredito. Então, acreditando, possivelmente foi a última vez que tocaram Beautiful. Posso estar errado, mas do momento é isso que podemos acreditar. Até porque eu acho que semana que vem, eu duvido até que tenha a abertura. Eu já tô jogando a real pra vocês, por conta que é um episódio que vai ser muito vasto. Como é o episódio número 170, eles têm que colocar muita informação. Então, eu acredito que eles vão adaptar o episódio. Não vai ter Putito Korobá, não vai ter abertura, não vai ter ending. Vai ser um episódio bem corrido, adaptando tudo e provocando, digamos que, uma expectativa para quando o anime voltar. A partir disso, eles colocam no final do episódio Haruka Midai. E talvez eles já coloquem um anúncio de quando vai voltar o anime, ou pelas redes sociais, né, pela staff, porque vai ter um grande anúncio dia 30 de março, de Black Clover. Então, acredito que vai ser algo envolvendo uma continuação do anime, porém será somente daqui a alguns meses, eu acredito e espero, até porque daí a gente tem que esperar o mangá ter mais material, para o anime não ficar tão próximo. Então vai ser interessante, é a expectativa legal colocada. Mas você já sabe que lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar, a gente vem aqui chorar, seja com o passado de Lieb e a origem de Asta, seja com o anúncio que vai por vir. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Matana.